Margem de contribuição. Você já ouviu falar sobre esse indicador fundamental para qualquer empresa? Se você quer saber mais sobre margem de contribuição, por que ele é importante para a sua empresa e como você poder calcular e já utilizar hoje na sua empresa, fica aqui comigo até o final. Fala pessoal, meu nome é Arthur Degedian da Controla Finanças e eu te ajudo a organizar as finanças da sua empresa, assim você pode aumentar lucro e dinheiro no caixa do seu negócio. Bom, margem de contribuição. Para todo micro, pequeno e médio empresário, é importantíssimo você conhecer esse conceito, esse indicador da margem de contribuição. E por que ele é tão importante para a sua empresa e para qualquer negócio. Bom, a margem de contribuição, esse indicador basicamente é aquele valor que sobra depois que você pega as vendas da sua empresa e desconta todos os custos variáveis. Isso quando a gente está falando em receita total da empresa. Mas você também tem a margem de contribuição por produto. Cada produto ou serviço que você vende na sua empresa tem uma margem de contribuição. E é importantíssimo você conhecer essa margem de contribuição. Assim que você souber como calcular a margem de contribuição de cada produto e cada serviço da sua empresa, você vai se surpreender com o que você vai acabar descobrindo, tá? Então, você pode calcular a margem de contribuição por produto também. Então, é só você pegar o preço de venda do seu produto, você vai descontar os custos variáveis daquele produto e você vai chegar na margem de contribuição, que é o valor que sobra depois que você desconta a venda, o preço do produto, dos custos variáveis, que vai contribuir para pagar as despesas fixas da sua empresa, que vai contribuir para cobrir as despesas fixas da sua empresa. Então, como que a gente pode chegar nesse valor de margem de contribuição? A gente tem duas formas, né, de chegar na margem de contribuição. A gente pode calcular a margem de contribuição para produtos e serviços que a gente tem, e a gente pode também calcular a margem de contribuição total da nossa empresa. Bom, por que a margem de contribuição ela é tão importante, tanto para você descobrir a margem de contribuição, você calcular a margem de contribuição para os seus produtos e serviços, tanto quanto a margem de contribuição da sua empresa? Porque a margem de contribuição ela vai indicar se a atividade básica da sua empresa é saudável. O que é a atividade básica da sua empresa? É você comprar e vender. Para ficar mais claro esse conceito da margem de contribuição, a gente precisa explicar, você precisa entender primeiro o que são os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a venda. Ou seja, quanto mais você vende, mais custo variável você vai ter. Então, por exemplo, o seu produto que você vende, vamos supor na sua loja, por exemplo, no seu comércio, o produto que você vende é um custo variável, porque quanto mais você vender, mais desse custo você vai ter. Aquela comissão que você paga para os vendedores é um custo variável também. Quanto mais você vender, mais comissão você vai pagar. Taxa do cartão da maquininha do cartão de crédito, por exemplo, também é um custo variável. Quanto mais você vender, mais taxa você vai pagar. Impostos, por exemplo, também é um custo variável. Quanto mais você vender, mais impostos você vai pagar também. E aí é importante entender o conceito. O custo variável são aqueles custos que variam conforme a venda. Quanto mais você vende, mais você vai ter esse custo. Tem empresas, tem negócios que têm um pouco mais de custos variáveis, tem empresas que não têm. Tem empresa que tem frete, por exemplo, como custo variável, também tem empresa que não tem o frete como custo variável. Você precisa analisar o seu negócio, precisa entender o conceito, e aí você vai saber quais são os custos variáveis que a sua empresa tem ou que o seu produto tem. Bom, para ficar mais fácil de a gente entender a margem de contribuição e enxergar melhor isso, eu vou aqui para o computador, eu vou abrir uma planilha do zero, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer aqui do zero, a gente vai calcular, por exemplo, uma margem de contribuição para um produto e a gente vai simular, por exemplo, um resultado de um mês, por exemplo, da empresa para a gente apurar a margem de contribuição do mês, né? Por exemplo, a margem de contribuição total da empresa e a gente entender e ver como que o preço e o custo variável impacta na margem de contribuição
para ela poder cobrir as despesas fixas da empresa. Tá? Então, legal. Vamos aqui para o computador, então. Legal, então a gente já está aqui no computador. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Bom, então aqui para a gente começar a calcular, por exemplo, uma margem de contribuição para um produto, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa criar aqui alguns parâmetros. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos lá, vou colocar aqui, ó, preço. Vou colocar aqui, ó, custo do produto. Vou colocar aqui imposto, comissão, comissão, vou colocar aqui taxa do cartão, imposto, comissão, taxa do cartão, são os nossos custos variáveis. Então eu tenho aqui, ó, preço, o custo do produto que eu estou vendendo, o imposto, né, o imposto que a gente recolhe, comissão, taxa do cartão. Aí aqui um pouquinho para o lado eu vou colocar aqui, ó, quantidade. Vou colocar aqui abreviado, quantidade. Então vou colocar aqui, ó, preço, né? Vamos supor que a gente vai vender um produto que custa R$ 150, tá? E aí vamos supor que o custo do meu produto é de R$ 70. Então é isso, eu tenho aqui o meu preço, eu tenho o meu custo, então vamos só dar uma formatada aqui básica, tá? Aqui. Aqui moeda. Imposto, vamos considerar aqui que essa simulação, essa empresa cuja simulação a gente vai fazer, está enquadrada no Simples e ela tem uma alíquota lá de sobre o faturamento de 12%. Então a gente vai colocar aqui 12%. Vamos supor que essa empresa aqui ela paga 2,5% de comissão para o vendedor. E vamos supor que a taxa do cartão, né, a taxa da maquininha do cartão, é de 2,5% também. Perfeito. Então eu tenho aqui. Vamos centralizar. E a gente vai considerar aqui como uma quantidade vendida só. Tá? Legal. Então vamos montar aqui como é que a gente chega na margem de contribuição do nosso produto. Como é que a gente descobre qual que é a margem de contribuição do nosso produto? Então a gente já tem aqui todos os nossos parâmetros aqui para a gente chegar, calcular a margem de contribuição do nosso produto. Tá? Vamos supor que a gente está vendendo uma jaqueta, né? Essa jaqueta ela custa R$ 150, então eu já montei aqui, ó, a estrutura, o preço de venda, menos os custos variáveis, e aí eu tenho aqui estes custos variáveis, custo do produto, o imposto, comissão e taxa do cartão. Então, preço de venda, eu vou colocar aqui, ó, o 150. Vou colocar aqui multiplicado já pela quantidade. Como a gente está apurando a margem de contribuição de um produto só, vou colocar aqui quantidade 1. Aí eu tenho os custos variáveis. Bom, custo variável é o custo variável, custo do produto. Eu vou ter aqui, ó, R$ 70 cada produto. Vou multiplicar aqui pela quantidade. O imposto é. Aqui a gente está supondo, pessoal, né, a gente está supondo que é uma empresa que está enquadrada no Simples e que tem uma alíquota aqui de uma alíquota sobre o faturamento de 12%. Então a gente vai selecionar aqui 12% vezes
o preço de venda. Aí eu vou ter aqui, ó, comissão, mesma coisa, 2,5% vezes o preço de venda. E a taxa do cartão, mesma coisa também. Vou ter aqui, ó, 2,5 vezes o preço aqui de venda. Bom, perfeito. Agora, como é que a gente faz para a gente descobrir aqui o valor da margem de contribuição? Lembra que o conceito da margem de contribuição é aquele valor que sobra para pagar as despesas operacionais da empresa, despesas fixas operacionais. Então, a margem de contribuição é aquele valor que contribui, é o valor que sobra quando você pega o preço de venda e subtrai os custos variáveis do produto ou do serviço. Então, vamos colocar aqui, ó, margem de contribuição. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui. O que a gente vai fazer? Como é que a gente chega na margem de contribuição? A gente vai precisar pegar o preço de venda, a gente vai precisar subtrair o custo do produto, a gente vai precisar subtrair o imposto, subtrair a comissão e subtrair a taxa do cartão. E aí a gente vai chegar aqui no valor de margem de contribuição. Esse aqui é o valor de margem de contribuição que a empresa tem. Então, a gente já sabe, já descobriu aqui uma coisa importante, que é a nossa margem de contribuição aqui do produto positiva. Por isso que no começo do vídeo eu falei que quando você começar a calcular a margem de contribuição dos seus produtos e serviços, você vai ter uma surpresa. Porque você vai descobrir que tem produto, serviço que você vende que tem margem de contribuição baixa, muito baixa, ou até negativa. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Vender um produto com margem de contribuição negativa significa que quanto mais você vender esse produto, mais dinheiro você está perdendo, entende? Então, por isso que é importante, é muito importante, é fundamental. Se você é microempresário, se você é um pequeno, médio empresário, é importante você calcular a margem de contribuição de cada produto ou serviço que você tem. Porque essa margem de contribuição, ela é o indicador principal da sua empresa. Ela vai mostrar se o arroz com feijão da sua empresa, né, a operação básica da sua empresa, ela é saudável. E aqui também tem um outro ponto que é legal e é importante de a gente saber. A gente sempre recomenda você também saber o percentual da margem de contribuição, né? Como é que a gente descobre o percentual da margem de contribuição? A gente precisa pegar aqui o valor da margem de contribuição e dividir pelo preço de venda. Então, se a gente fizer isso, ó, 54,50 dividido por 150, a gente vai chegar aqui numa margem de contribuição de 36%, tá? É uma margem de contribuição razoável. É uma margem de contribuição razoável. Bom, descobrimos aqui a margem de contribuição do nosso produto. A gente descobriu que a margem de contribuição do nosso produto é positiva, e isso é muito bom. Tá? Mas não adianta a margem de contribuição ser positiva, mas a sua margem de contribuição ser, por exemplo, 2%, né? Quase próximo de zero. Então aí você tem um problema de preço ou custos variáveis que você precisa analisar. Tá? 36% aqui de margem de contribuição já é um valor razoável, dependendo do volume que você tem de vendas. Bom, aqui o que a gente fez? A gente calculou a margem de contribuição para um produto só. E agora a gente vai calcular a margem de contribuição para a empresa toda, né, para a receita total da empresa, e a gente vai agora continuar, a gente vai subtrair as despesas operacionais da empresa para a gente chegar no lucro, para a gente descobrir se a nossa empresa está tendo lucro ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou incluir aqui, ó, as despesas operacionais. E aí eu já vou incluir aqui também aqui, e eu vou incluir aqui o lucro. Certo. Bom,
Como a gente vai calcular aqui um... Bom, como a gente vai calcular aqui um resultado das vendas do mês todo, então vamos supor que a nossa empresa vende 300 jaquetas, tá? Exemplo aqui, fictício, tá? Supondo um produto só. Supor que a empresa vende 300 jaquetas, né? Então, com 300 jaquetas, como a gente construiu aqui a planilha com você já amarrada aqui com a quantidade, então quando eu mudo aqui a quantidade, ele já atualiza aqui para mim, tá? Os valores. Então, eu coloquei aqui 300 na quantidade, eu vou ter uma receita aqui de 45 e vou ter os custos variáveis aqui, ó, de 21, 5.400, 1.125, 1.125, vou chegar na margem de contribuição de 16.350. Tá? Chego nessa margem de contribuição aqui de 16.350. Agora, a gente precisa estimar aqui uma despesa mensal, por exemplo. Tá? Uma despesa mensal, aqui são as despesas operacionais da empresa, e quando a gente considera despesas operacionais, aqui a gente considera as despesas fixas da empresa. Honorários contábeis, salários, aluguel, internet, energia, todas as despesas que são despesas para manutenção da operação do negócio. Tá? Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, que a gente tem, vamos supor que a gente tem aqui, claro que aqui, ó, em despesas operacionais também, dentro dos salários, entra também aqui para o Labore, tá? Para o Labore do sócio da empresa. Então vamos supor aqui que de despesas operacionais a gente tem 15 mil reais aqui por mês, tá? Então a gente tem aqui 15 mil reais de despesa. Dá uma formatada aqui. Aproveitar aqui também para formatar o lucro. E aí o que a gente faz? Para a gente descobrir o nosso lucro, a gente vai ter que pegar aqui a margem de contribuição, que é aquele valor que contribui para pagar as despesas operacionais, e subtrair das despesas operacionais. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 16.350 menos 15 mil. Tá? E aí a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 1.350. Tá? Chegamos aqui nesse valor. Então, percebemos, aqui a gente pode perceber que a nossa empresa ela está tendo lucro, tá? Por mais que seja aqui um lucro pequeno de 1.350, a empresa está tendo lucro, tá? A gente tem aqui a margem de contribuição e a gente sabe aqui que essa margem de contribuição aqui, ela é uma margem de contribuição total da empresa, tá? Porque a gente está tirando só os custos variáveis. E a gente consegue, fazendo a apuração aqui da receita de vendas da empresa como um todo, a gente consegue saber aqui qual que é a lucratividade da empresa, qual que seria, por exemplo, aqui a margem líquida, o que sobra mesmo. Então, para a gente chegar aqui na margem líquida, a gente precisa pegar esse valor aqui, ó, de lucro, né, que seria o lucro líquido aqui no caso, 1.350 dividir pelos 45 mil. Então, a gente vem aqui, ó, faz igual e divide pelos 45 mil. Então, olha só, a gente está tendo aqui, a empresa está tendo um lucro de 3%. Tá? Um retorno aqui de 3%. É baixo, tá? Um lucro líquido de 3% aqui é baixo. Claro que depende de cada setor, depende de cada ramo, mas é um valor baixo aqui de 3% de lucro líquido. Mas o importante aqui é que a gente está tendo uma margem de contribuição positiva aqui da nossa empresa, do nosso produto. E aí aqui vale a gente também, por exemplo, fazer simulações. Se eu aumentasse, por exemplo, 10% no meu preço, tá? Em vez de, por exemplo, R$ 150, eu aumentasse para 165, por exemplo. Se eu aumentasse aqui, ó, se eu mudar aqui para R$ 165, olha só o impacto que a gente vai ter. A gente já passa aqui, ó, eu aumentei aqui 10% o preço, e aí a gente já pulou aqui, ó, para 41% de margem de contribuição. E olha só a diferença aqui do lucro.
O lucro, ele pulou aqui, a margem líquida aqui pulou para 10%, pulou de 3% para 10%, só a gente reajustando o preço aqui em 10%. Tá? Então, você tem que fazer essa análise no seu negócio. Você precisa começar a calcular a margem de contribuição de todos os seus produtos e serviços. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir aqui. A gente teve uma surpresa agradável, né? Vamos voltar aqui para o 150, que era o valor original. A gente teve uma surpresa agradável aqui. A nossa margem de contribuição ela é positiva de 36%. Bom, legal. Então aqui a gente calculou aqui na planilha a margem de contribuição. E aí, assim, de repente você vai me perguntar, mas como é que, da onde que eu tiro esses valores e tal, né? Para fazer né, para calcular a margem de contribuição dos meus produtos e serviços, você tem que fazer esse levantamento, tá? Do custo do produto, percentual de imposto que você tem, percentual de comissão, taxa do cartão, né? O ideal seria que você tivesse isso registrado também, isso facilita muito, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui na planilha de controle financeiro DRAM, que é a nossa ferramenta aqui de organização financeira, a gente tem uma área aqui de DRE, né, de DRE mensal, anual, trimestral e anual, onde a gente tem as receitas de vendas aqui, a gente tem uma DRE contábil, ele vai seguir uma estrutura determinada pela legislação de apresentação da demonstração, né, da DRE, mas que para a gente chegar na margem de contribuição, né, todos os valores eles saem aqui da DRE para a gente compor aqui a nossa DRE gerencial, né, que a gente chama de DRE gerencial, que é baseada no custeio direto, né? Para a gente ter essa estrutura, que é uma estrutura de DRE gerencial, onde a gente consegue saber a margem de contribuição. Então, aqui na planilha Drama, ela te dá isso aqui automaticamente. Você precisa registrar as movimentações financeiras e ela vai te dar aqui automaticamente, mês a mês, trimestre por trimestre, anual, a margem de contribuição. Então, aqui, por exemplo, a empresa tem uma receita de vendas aqui de 70, né? Tem os custos variáveis. E aí, os custos variáveis, né? Onde a gente descobre aqui os custos variáveis? A gente sabe que os custos variáveis são o próprio produto em si, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente tem variável aqui, custo da mercadoria vendida, a gente sabe que é variável. Eu sei também que imposto, né, o simples aqui é variável. Eu sei também, por exemplo, que comissões sobre vendas é variável, ou seja, isso está sendo considerado lá na DRE gerencial como custo variável. Eu sei também, por exemplo, que a taxa de cartão também é variável, olha só aqui, variável, né? Então, eu sei que a taxa de cartão aqui também é variável. Então, aqui a gente consegue saber o que são os custos variáveis, porque sai lá da DRE contábil. A gente tem a margem de contribuição, valor aqui de margem de contribuição. Temos aqui o resto das despesas. A gente tem aqui o lucro antes do IR. Nessa estrutura aqui, pessoal, por que está lucro antes do IR, né, o LAIR? Porque aqui na Drama ela considera uma empresa do lucro presumido uma empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples não vai ter essa linha aqui, tá? De IR e CSLL. Só as empresas do lucro presumido que vão ter. Tá? No Simples Nacional, tudo já está dentro lá da alíquota que é recolhida sobre o faturamento. Tá? E aí a gente vai ter aqui o lucro líquido. Então aqui na Drama a gente tem esse valor aqui, temos esse valor aqui de margem de contribuição mensal, a gente pode ter também trimestral, é importante você fazer essa apuração na sua empresa, tá? Você precisa fazer isso na sua empresa mensalmente, precisa apurar isso também por trimestre, você precisa fazer essa apuração de resultados também anual. E aqui na Drama ela tem um ponto legal aqui que ela vai te dar o gráfico, né, da margem de contribuição. Então aqui a gente tem o indicador anual da margem de contribuição, né? A gente consegue ver aqui a evolução da margem de contribuição. A gente tem aqui também o trimestral, a gente consegue visualizar aqui trimestre a trimestre a evolução da margem de contribuição. E a gente tem também mensal, a gente tem a informação mensal aqui
da margem de contribuição para a gente acompanhar mensalmente a margem de contribuição da empresa. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido como que a margem de contribuição ela influencia e por que ela é tão importante para a empresa. Tá? Espero que vocês tenham entendido qual que é a importância da margem de contribuição para a sua empresa. Tá? Então é isso aí.